carcereiro e, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando de que os presos já haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças tal mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para que me salve? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ministra os nossos corações de forma que ouçamos a tua palavra, ouçamos a tua voz. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Deus, talvez a nossa falta de sinceridade com o Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, se algumas das respostas aqui, os quais a tua igreja respondeu, os nossos filhos que aqui vieram à frente fazer a pergunta, que o Senhor, se dado o momento, não fomos tão verdadeiros como precisávamos de ser, que o Senhor nos perdoe, que assumamos o compromisso com o Senhor, de fazer valer o compromisso hoje assumido com o Senhor. Nós choramos, certo de que o Senhor sempre tem falado conosco, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, querido. Quero tratar com os irmãos nesse texto da palavra de Deus, quando o apóstolo, ou quando o discípulo de Jesus, Lucas, traz para a gente esse texto que é um relato, um conto, de um momento especial na vida de Paulo e Silas e na vida do carcereiro. Momento especial na vida de 3 homens e uma família inteira, qual a família do carcereiro. Quero destacar aqui, irmãos, lições preciosas, apenas 3 lições, de forma que eu e você possamos nos aperceber que nós também podemos experimentar essa ação milagrosa de Deus sobre as nossas vidas. Quando participamos de uma ocasião tão especial como essa, uma noite feliz, onde os nossos filhos reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, quando estamos numa noite tão especial, quando os nossos familiares se alegram porque veem os nossos filhos querendo andar na presença de Jesus, então quais lições preciosas tirarmos de um texto onde o apóstolo Paulo e Silas tinham sido açoitados, onde eles estavam encarcerados e presos, e em dado momento, Deus, pela sua intervenção milagrosa, pela ação do seu poder, vem de encontro à necessidade dos discípulos de Jesus, ou dos apóstolos de Jesus, e vem libertá-los para que as pessoas pudessem compreender o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Sabemos de antemão que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, era como o perseguidor, ou melhor, ele era o perseguidor, o malfeitor que perseguia a igreja. Sabemos da sua história, sabemos do seu relato, da sua violência com que partia contra a igreja de Jesus, mas também sabemos da sua experiência de conversão, do momento que ele se encontra com Jesus, que ele se depara com Cristo Jesus, ele muda o seu caráter, muda os seus pensamentos e passa então a pregar a mensagem do Evangelho de salvação, que é Cristo Jesus. Esse texto de primeira mão nos dá uma lição muito preciosa. E a primeira lição que eu quero destacar para os irmãos é que a condição para ser salvo é crer em Cristo Jesus. Não existe outra forma de alcançarmos a salvação. Não existe outro meio de obtermos o reino dos céus e sejamos desfrutando até aqui e agora, neste tempo. A Bíblia diz claramente para a gente que nós precisamos de crer em Cristo Jesus. Não é simplesmente pertencermos a um hall de membros de igreja. Não é
se liturgia ou prática religiosa fizesse alguém ser salvo, os muçulmanos com certeza seriam as pessoas que primeiro entrariam no reino dos céus. Com certeza seriam as pessoas, porque eles oram 6 horas por dia. Eles param para orar todas as vezes, e quando chega um dado momento, faz o tal do Ramadã lá, para os irmãos que têm mais conhecimento do que essa história. É um longo prazo de oração, de jejum, de dedicação. Mas a salvação não está ligada à nossa cultura ou à nossa religiosidade. A salvação não está condicionada ao nosso poder de intelectualidade, não. A salvação está condicionada à fé em Cristo Jesus. Jesus mesmo disse nos evangelhos de João que aquele que crer em mim tem a vida, e aquele que não crer não tem a vida. Aquele que crê em mim não está condenado e não será confundido, mas aquele que não crer em mim já está condenado e já está confundido. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, portanto, aquele que não crê em mim não tem a vida eterna com Deus, mas sim a vida eterna separada de Deus. Essas são as palavras de Jesus. Então, parte dessa lição de Paulo aqui, Paulo disse, melhor isso, Paulo disse lá no verso 31, creia no Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa confissão, irmãos, ela é essencial para qualquer tempo. Essa confissão é essencial na beira da morte. Essa confissão é essencial no início da nossa juventude, como os irmãos estão aqui. Essa confissão é tão essencial na sua juventude. Essa confissão é tão essencial na tua maturidade de idade. Crer em Cristo Jesus. Quem crê em mim tem a vida. Quem não crê, não tem a vida. A salvação está condicionada à fé. Não está condicionada às obras. Paulo vai declarar isso muito bem em Efésios, quando diz, olha, a salvação é pela graça, é dom de Deus, não vem pelas obras, não é pela religião, mas é favor de Deus por você, para que você não se glorie, para que você não se exalte. Queridos, eu fico a pensar se a salvação fosse vendida, se Deus virasse para mim e você e dissesse, olha, agora a partir de hoje, quem quiser entrar no reino de Deus vai ter que pagar 7 semanas de R$1.000. Quem quiser entrar no reino de Deus vai ter que pagar $1 milhão, porque o real já está desvalorizado. $1 milhão para poder entrar no reino de Deus. Quantos aqui iriam para o céu? Se a salvação estivesse condicionada às boas obras que você pratica, quantos iriam para o céu? Mas pela graça de Deus, louvado, exaltado, engrandecido seja Deus, porque a salvação não vem pelas obras, não vem pela religião, não é pela religião que recebemos dos nossos pais, não é pelo nosso poder, mas é dádiva de Deus, dada no sacrifício de Cristo Jesus. 1 Pedro vai nos escrever dizendo o seguinte, capítulo 1, verso 18 e 19, você não foi comprado nem com ouro nem com prata, muito menos com a religião que você chama de igreja dos seus pais, mas você foi comprado com o precioso sangue de Cristo. O que é melhor do que isso? É crer em Jesus, é andar com Jesus, é obedecer os seus mandamentos, é viver com Ele. Não é simplesmente levantar a mão para vir para a igreja, entrar para a igreja e depois viver uma vida dissoluta de pecado. Não é simplesmente ser batizado em meio às águas, imergido às águas, e depois viver ao léu como se você não entendesse, não entregasse a sua vida a Jesus. Salvação não é por sermos membros de igreja, ou pelo tempo de conhecimento que temos de Bíblia. Querido, o diabo conhece muito mais Bíblia que você e está condenado ao inferno. O diabo sabe muito mais sobre Deus do que eu e você e está condenado a sofrer o resto de uma eternidade no inferno. Então não está condicionado a tanta coisa que nós podemos obter no nosso tempo, mas está condicionado à fé em Cristo Jesus. Sempre é bom lembrar do ladrão, irmãos, porque nós temos uma dificuldade muito grande. Nós temos uma dificuldade. Como é que pode ser esse negócio? O cara vive uma vida toda fazendo mal. O cara vive uma vida longe de Deus. Vive uma vida de pecado. E quando vai morrer, Jesus perdoa os seus pecados. Que negócio de falar que crê em Jesus está salvo.
é diferente. Quem fala que crê em Jesus e está salvo, tem a vida de Cristo. É diferente de alguns membros de igreja. É diferente de algumas pessoas. Eu sei que muitos que estão aqui são isso. Eu sei que muitos que estão aqui já têm repetido essas frases algumas vezes, gosto de sempre repetir. Tem falado, você crente igual fulano, eu não quero ser. Mas você vai para o mesmo inferno que ele vai. Vai para o mesmo lugar, não adianta. Mas, infelizmente, tem outra notícia para você. Se você olha para a vida do pastor fulano de tal, que fez isso, fez aquilo, do irmão fulano de tal, que não paga ninguém, que dá pão, que faz isso e aquilo, do irmão fulano de tal, que dá... Infelizmente, a notícia que eu tenho para você é que você vai para o inferno como esse de fulano de tal vai para o inferno. É um problema sério. Aí você tem que se acertar com Deus. Paulo diz, olha, a salvação, a condição para entrar no reino de Deus é a fé em Cristo Jesus. O carcereiro disse, varões, homens de Deus, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo disse, olha, você vai para uma igreja batista, fundada lá em Éfeso. Paulo não disse, olha, você vai para a igreja batista primitiva. Mas você só precisa citar um batista, porque eu sou batista, então eu não fico tranquilo para fazer isso. Você vai para a igreja, você tem que dar seu dízimo, tem que frequentar a igreja, frequentar a escola dominical, você tem que fazer visita, participar dos grupos de estudo, de oração, e você então vai entrar no reino de Deus. Então Paulo disse, olha, creia e serás salvo.